Guilherme, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar conosco aqui nessa noite, viu? Prazer é meu. Obrigado. Ótimo. Participam aqui da entrevista como entrevistadores, compondo a bancada, Denise Dias. Denise Dias é terapeuta infantil e essa mulher provocou uma polêmica recentemente ao lançar um livro chamado Tapa na Bunda. Deu o que falar. Que bom tê-la comigo aqui para a gente conversar sobre essas questões da sua área também. É uma honra estar aqui nesse programa novo aí, né? Muito sucesso. Obrigado, Denise. Aqui, ó, um velho companheiro de tantas tradições, as armas dos barões assinalados, Regis Viana, da ocidental praia lusitana. E sucesso em tudo do troiano, né? Eu canto agora o peito lusitano, que é Regis Viana. O Regis. O Regis dispensa comentários, bastante conhecido nos meios de comunicação, profissional dos mais gabaritados também. Regis é basicamente psiquiatra, mas é sociodramatista e é diretor e fundador do Centro de Estudos Regis Viana. Tá bom? Perfeito. Obrigado, doutor Regis. É um prazer e uma honra, como disse. Guilherme, por privilégio de mediação ou de apresentador, eu vou dar o input, vou dar a questão inicial, tá bom? Ok. E eu estava comentando com vocês aqui o que eu vou perguntar para o Davoli para dar uma largada legal, porque se entrar direto num assunto já específico, quebra um pouquinho. Então me permita, eu vou me alongar, coisinha de nada, porque eu preciso colocar isso para você. Guilherme, por que as pessoas estão recorrendo cada vez mais a psicólogos, a psicanalistas, a autoajuda, a religião, a seitas? O que está acontecendo? A sociedade está doente. Há um colega seu, um filósofo aposentado pela Unicamp, que lançou um livro recentemente, chama Estresse Existencial. E eu sei que você gosta de argumentar dizendo que há um vazio existencial na sociedade atual. Sim. O Lacan disse lá que os seres humanos estão sempre insatisfeitos com a vida, sempre buscando uma maneira suportável de encarar esse vazio, né? E aponta até o capitalismo como uma causa do consumo, o capitalismo. O hedonismo está aí. Há outro lá que falou que vivemos uma era do vazio, né? Estamos vivendo uma era do vazio, uma profunda angústia. Eu quero saber de você, a partir de sua experiência clínica, a partir dos seus estudos, a partir do seu bom tempo de estrada, o que está acontecendo? Essa sociedade está dando sinais de poucas braçadas, ou isso é uma coisa transitória, Guilherme? Não dá para a gente afirmar que seja ou não seja transitório. Mas eu acho que uma questão é muito clara. O vazio da sociedade, me parece que ele é totalmente proporcional ao volume de cobrança que se faz em cima das pessoas. Quando você volta 4 décadas, por exemplo, e você via as pessoas com projetos e sonhos, eles eram projetos e sonhos bem localizados, porque eram projetos e sonhos realmente teus, né? Eu queria conhecer um local, eu queria visitar tal cidade, um curso tal, eu queria namorar e casar com aquela menina que eu conheci no colégio. Então, eu tinha projetos muito pessoais. Com a questão da globalização, com a questão da internet, o que acaba acontecendo é que as pessoas começaram a ter sonhos dos outros e a sonhar sonhos das outras pessoas. E aí chega uma hora que você gosta muito de uma música, só que você ouve a que os outros dizem para gostar. E o vazio vai se estabelecendo na medida em que você começa a ter uma variedade tão grande de coisas que você começa a já não saber mais quem é você, o que você realmente está buscando, qual é a grande sacada tua, qual que é a imagem, qual é a postura que identifica você. O vazio humano, que eu pego aí uma expressão mais antiga ainda, que é crise existencial. Eu lembro disso. Então eu lembro quando eu cheguei na faculdade. Você está vivendo uma crise existencial, né? Mas isso em 78 era a grande expressão. E não depressão, estresse, ansiedade, isso aí foi entrando depois, né? Crise existencial define bem, você tem uma crise de existência, né? Para que eu existo, para que eu sirvo, o que eu estou fazendo aqui? Essa coisa sempre existiu, mas num mundo em que você agora tem que ser perfeito, ou buscar a perfeição, desde a beleza física, a intelectualidade, aos equipamentos que você tem que ter ou não, essa perfeição a toda prova te leva a um vazio. Porque por mais que você seja ótimo em 9 coisas, se em uma você não é, você deixou de ser perfeito, né? Eu me lembro de momentos lá na minha adolescência em que a gente era bom em algumas coisas e ruim nas outras. Aí o colega era bom, né? Não. Então você jogava futebol, outro basquete. Isso não deixava deprimido nem. Não, porque você tinha hoje seu não é lado. nesse sentido melinda tanta gente, por quê? Exatamente, mas acontece que o bullying daquela época, que a gente nem usava essa expressão, era uma brincadeira, às vezes até agressiva de mas que você não sofria tanto, porque você não tinha que ser perfeito. O grande problema do bullying não está na boca de quem diz,
mas está no ouvido de quem recebe, que não admite a imperfeição. Uma coisa é você ser chamado de gordinho, até ficar meio chateado com isso, tá? Mas em compensação tirei 10 em matemática, 9, aí vai. A outra coisa é ser chamado de gordinho. Não adianta tirar 10 em matemática, saber isso, saber aquilo, saber não sei o quê, porque eu tinha que ser perfeito também nessa estrutura física. E essa necessidade da perfeição te gera um vazio. Eu vou te dar um exemplo assim que eu considero mais arroz com feijão, né? Quando você tinha prato feito, a sua dúvida é se você trocava o bife, né, pelo frango ou peixe, porque arroz, feijão e salada era sempre a mesma coisa. É chamada mistura, você é do tempo da mistura? Hoje tem mistura. Experimentei muito. Né? Boa essa. Hoje nós vivemos self-service. E aí você se serve de um monte de coisas, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa. Aí você olha na mesa do outro e o cara pegou aquele pedacinho, e você sabe que não vai caber, você não vai conseguir comer. Então você experimentou tudo, mas tem um pouquinho além do tudo te aguardando. Eu acho que isso ajuda nessa questão do vazio, né? Como introito a título de aquecimento, né, Denise? Já está legal para você ver que ele é bem desenvolto e responde prontamente. Formando sua questão, Denise. É o seguinte, antes do programa começar, a gente estava até discutindo essa questão do bullying. Tá. Né? E a gente estava falando assim, por exemplo, eu quando era criança, né, eu sofri na escola o quê? Eu era magricela, eu era vassoura, eu era varapau, eu era Gasparzinho transparente, né, cor de parede. E hoje, né, tudo virou já um drama. Então, assim, você está falando essa questão do bullying no sentido da cobrança do ser perfeito. Mas você também não pensa que o quanto as crianças hoje sofrem com o tal do bullying, né? Porque eu digo que o tal do bullying porque monstrualizaram. Estão fazendo um drama muito maior do que deveria ser, porque criança vai implicar com criança, não vai ter jeito, né? Criança faz isso mesmo. Mas eu penso que o modelo de família também influencia na quantidade, na carga de sofrimento colocado hoje, como, por exemplo, a quantidade de divórcios hoje em dia, a falta de tempo com qualidade dos pais com os filhos também. Né? Então, eu penso que isso tudo deve influenciar a gravidade com que as pessoas olham, encaram o bullying. Eu vou ser um pouco antiquado falando assim. Se você tem um padrão, né, uma família padrão, que hoje é difícil de achar, se você tem uma linguagem padrão, se você tem horários padronizados, né, horário de almoçar, jantar, de sair, de voltar para casa, tá? Quando você tem um mundo padrão, você escapa dele e você tem consciência que você está indo na contramão das coisas. Você faz errado sabendo que é errado, mas você tem consciência que é errado. Sim. Na medida em que o jovem vai sendo extremamente protegido, que o errado é uma mera suposição. Então pode algumas coisas, mas as que não pode, de vez em quando pode também. Quando você tem esse desassossego das relações familiares, óbvio que o fruto dessa estrutura é mais frágil. Então hoje nós podemos dizer de jovens, e eu estou falando de jovens de 25, 26 anos para baixo, não estou falando de 15, 14, né? Esse jovem, ele não tem uma estrutura que ele olha e fala, bom, eu não gosto disso, mas parece que é certo porque a maioria pratica. Eu já não sei mais o que é certo e o que é errado. E a partir daí eu sou muito mais frágil. Sim. E o bullying, ele ataca todas as pessoas, tá? Mas ele dói quanto mais frágil você for, quanto menos você tiver preparado para aquela dor daquele momento. Eu acredito que hoje o que nós temos claramente na sociedade são pessoas frágeis, pessoas que não suportam derrotas, pessoas que não suportam ser comparadas. E o mundo essencialmente nos compara. É um mundo de frustração, né? Sim, dentro da Bíblia você vai encontrar comparações, nós estamos falando aí de milênios atrás, tá? As comparações existem, os fracassos existem, mas quando você não pode ter fracasso nenhum, o que você faz com isso? Exato. Tá? A fragilidade da família é a base da fragilidade do restante. Recentemente eu estava em Brasília e vi uma reportagem que eu achei meio estranha. Lá dizia, se não me engano o número é 72% dos casais brasilienses separam antes de 5 anos. É o capital dos divórcios, das separações, Brasil. Mas quando fala separa antes de 5 anos, você está dizendo, né? Eles não deram nem tempo para construir uma história. Por quê? Porque se a relação não foi perfeita, já quebra. Se a relação quebra tão fácil, imagina como é que isso chega nos filhos. Mas a culpa disso lá em Brasília é a geografia, a disposição da cidade. Você não encontra com ninguém, tem que separar mesmo. Você não tem esquina, né? É uma coisa maluca. Estou viando. Eu estava vendo aqui, pensando aqui comigo, e eu sou muito crítico disso, que é o seguinte: será que o que se ensina
é o que deve ser aprendido? Quer dizer, quando você está lá, nós estamos falando de bullying, nós estamos falando de divórcio, nós estamos falando de uma série de coisas, e nós estamos falando das pessoas que recebem todos os ensinamentos, porque não é possível que você pense que ensinar o beabá, ou ensinar, seja lá de que jeito que for, você está ensinando a pessoa a viver, a formação. Então, na família, a gente já sabe que a família não tem mais tempo para criança, não tem. Para ensinar não tem problema nenhum. Ou a criança aprende porque nasceu gênio, ou não dá. Então, eu pergunto assim, né, para todos nós aqui, quer dizer, o que se ensina é o que deve ser aprendido realmente? Olha, essa é uma questão muito interessante, né? Primeiro porque a gente não consegue saber o que se ensina, porque quando você vai para o seio da família, infelizmente, na maioria das vezes, você tem ideias isoladas, e não a ideia da família. Então a gente não ensina a religião da família, a gente não ensina, tudo que eu estou falando tem exceções, óbvio, a gente não ensina a religião da família, a gente não ensina o gosto da família, a gente não ensina a história da família. A mãe pensa de uma forma, o pai de outra, o avô, a avó, a tia pensam de outra, então fica difícil de ensinar quando não há consenso entre aqueles que deveriam estar transmitindo a informação. Quando você vai para o mundo da escola, que deveria ser visto como grande parceiro da família nesse processo, infelizmente a gente tem encontrado escolas que não têm uma visão filosófica clara, né? Então é muito legal você chegar numa escola e falar, olha, aqui nós somos montessorianos, aqui nós seguimos a linha tal, aqui nós temos mais, mas a hora que você vai ver, cada professor na verdade está levando a dele do jeito dele, né? Vai trabalhando da forma dele. Falta a escola um projeto educacional? Eu acho que falta às pessoas, as escolas têm seus projetos, Tem. você pede o documento, está lá, e são coerentes. Sim, mas o problema é que falta aos profissionais do conhecimento, os professores e os pais, que não são exatamente profissionais, mas estariam no processo, falta entender qual é a filosofia daquilo que está se fazendo e querer praticar. Incorporar. Então, na verdade, eu sou um excelente professor, dou aula em 2 escolas. Com uma, as minhas ideias batem, para a outra eu dou aula. Não necessariamente as minhas ideias batem. E falta ao pai entender que quando ele leva o filho para uma escola, ele não tem que levar nem na mais perto, nem na mais bonita, nem na mais barata. Ele tem que levar na escola que fala a língua que ele fala na casa dele. Porque senão eu vou querer uma escola dura, mas eu ponho meu filho na escola liberal porque ela é mais legal, e eu vou pedir para que eles sejam duros com o meu filho. Não, eles são liberais, né? Ou eu quero que sejam liberais, mas eu ponho naquela outra escola que é tradicional. Então o Regis coloca assim, como é que a gente faz para ensinar o que deve ser aprendido ou não? Em primeiro lugar, nós precisamos que essa estrutura que ensina comece a pensar sobre o que realmente nos interessa ensinar. Quais são as coisas que realmente nos interessam passar para o nosso filho? E vai para a escola. Além dos conteúdos programáticos, o que realmente nós queremos passar de valores para esses jovens? Inclusive, para depois eles serem rebeldes. Porque uma das coisas mais difíceis que tem é você ser rebelde sem saber contra o que você está brigando. Sem causa. Rebelde sem causa, porque cada um fala uma coisa, então eu vou brigar contra qual?